Bem-vindos ao O Debate, nosso espaço para exploração rigorosa de ideias e múltiplas perspectivas sobre os materiais que examinamos. Pensem por um momento no tratamento de um osso quebrado. Tá, um osso quebrado. O médico analisa o raio-x, coloca um gesso rígido no seu braço e diz que a cura exige, imobilização total. Dói, mas funciona. Exato. É desconfortável, restritivo, mas funciona. É um choque necessário para a reestruturação. Mas o que acontece quando tentamos aplicar essa mesma lógica de restrição aguda, de um gesso metabólico, à complexidade do comportamento humano e da nossa alimentação? É aí que o cenário fica infinitamente mais complexo. Porque um osso quebrado é binário. Mas quando o gesso é uma lista inegociável de proibições alimentares e rotinas exaustivas, a linha entre a cura do metabolismo e a completa ruptura psicológica do indivíduo se torna perigosamente tênue. E é exatamente essa tensão que vamos dissecar hoje. Nosso foco recai sobre o protocolo de emagrecimento em 21 dias. Esse material propõe uma intervenção super intensiva. São 3 semanas muito bem estruturadas que combinam uma restrição severa de carboidratos, a imposição do jejum intermitente no método 16x8. Isso, que são 16 horas sem comer e uma janela de 8 horas para alimentação, né? Isso, exatamente. E a introdução simultânea de uma rotina de exercícios cardiovasculares e de força. E o mecanismo central que o material alega é a indução rápida da lipólise. Para quem não está familiarizado com o termo, é basicamente forçar o corpo a parar de usar o açúcar rápido como combustível e começar a quebrar a gordura armazenada para gerar energia. E a promessa que acompanha essas ferramentas é a de uma transformação não apenas física, mas comportamental em um espaço de tempo extremamente comprimido. O que nos traz diretamente à nossa questão central, que é a promessa de resultados tão rápidos, em apenas 3 semanas, justifica a extrema rigidez deste protocolo. Estamos diante de uma abordagem intensiva que funciona como um catalisador vital para a sustentabilidade do plano a longo prazo. Ou será que essa mesma inflexibilidade compromete o plano desde o primeiro dia? Exatamente. A minha perspectiva aqui é bem clara. Eu defendo que a biologia e a psicologia humana frequentemente exigem um estímulo agudo, um verdadeiro choque no sistema para romper a inércia. Eu estou convencida de que os 21 dias de rigidez descritos não são um estilo de vida permanente. Eles são uma ferramenta delimitada pelo tempo, desenhada cirurgicamente para gerar o impulso que a pessoa precisa. Eu encaro isso por um viés bem diferente. Como alguém que estuda o comportamento, eu sou muito cético. Minha posição é que a sobrecarga de restrições simultâneas exigidas por este protocolo cria um ambiente inerentemente insustentável. Ao invés de construir uma fundação sólida para o longo prazo, essa abordagem ameaça o sucesso futuro porque ignora princípios básicos da psicologia e os limites da fisiologia sob privação crônica. Vamos desdobrar isso, então. Meu argumento se apoia na premissa de que a mudança de hábitos em adultos, especialmente hábitos muito enraizados, raramente acontece através de ajustes marginais imperceptíveis. O Napirial Base não se vende como uma pílula mágica. O objetivo declarado é gerar mudanças fisiológicas profundas rapidamente. Ao combinar o jejum de 16 horas com a restrição de carboidratos, o protocolo não está apenas, cortando calorias. Ele está alavancando mecanismos biológicos comprovados. Por exemplo, a queda drástica da insulina e a promoção da autofagia celular. A autofagia, que seria aquela faxina celular onde o corpo limpa proteínas velhas e danificadas durante o jejum, certo? Isso, exato. É um processo de renovação que só acontece quando o corpo não está constantemente ocupado digerindo comida. A rigidez do plano é justificada justamente porque ela é encapsulada em 21 dias. Além disso, o texto exige que o leitor defina metas no formato SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Sim, o formato clássico. É clássico porque funciona. Quando você aplica essa estrutura métrica, um processo que antes era abstrato e assustador se torna um desafio concreto. Você cria reforço positivo rápido.
A pessoa vê o resultado na primeira semana e é essa motivação inicial que possibilita qualquer sustentabilidade futura. Olha, eu entendo a lógica teórica por trás disso, entendo mesmo. Mas na prática essa conta não fecha para mim. Deixa-me explicar o porquê. Quando analisamos o protocolo através da lente do comportamento humano real, a exigência cognitiva é simplesmente astronômica. Astronômica? Você não acha um exagero? De jeito nenhum. O material não está pedindo apenas que você troque o pão branco pelo integral. Ele exige um jejum diário de 16 horas, ele exige o corte drástico de fontes de energia rápida, exige a eliminação de alimentos afetivos e a introdução simultânea de uma rotina de exercícios pesados. Mas todas essas frentes atacam o mesmo problema metabólico. Sim, atacam a biologia, mas a que custo mental? A literatura científica sobre a fadiga da força de vontade é muito clara. Tentar mudar tantas variáveis fundamentais da sua vida de uma só vez é a receita clássica para a exaustão. E o que acende um sinal de alerta gigante para mim é a linguagem usada para categorizar a comida. Como assim? O texto divide rigidamente os alimentos em permitidos, tipo carnes magras e folhas, e proibidos, banindo amidos e coisas triviais do dia a dia. O próprio autor adverte contra o famoso efeito sanfona, mas, ironicamente, prescreve a exata mentalidade dicotômica de tudo ou nada que alimenta esse ciclo. Ele falha em ensinar a moderação, que é o único caminho para a sustentabilidade. Eu compreendo a sua preocupação com a carga mental, eu realmente compreendo. Mas acho que precisamos olhar para como o material prepara o terreno antes da ação. O protocolo, na verdade, antecipa essa exaustão que você mencionou. Antecipa como? Com mais regras? Não, com preparação. Há uma ênfase imensa na preparação ambiental antes que o indivíduo inicie o jejum de fato. O leitor é instruído a limpar a despensa, remover os gatilhos visuais de alimentos processados, organizar o espaço para os exercícios e focar fanaticamente na arquitetura do sono, garantindo 8 horas por noite. Ele constrói o que eu chamaria de um casulo de disciplina. Um casulo, tá bom. Sim, um ambiente controlado. Pensa como se você estivesse atolado no cheque especial com juros compostos devorando sua renda. Certo. Você não sai dessa situação só cortando o cafezinho depois do almoço e esperando que as coisas se resolvam em 5 anos. Você precisa de um choque financeiro. Você passa um mês sem ir a restaurante nenhum, zera os gastos supérfluos, estanca a sangria. Só então, a partir de uma posição de estabilidade, você constrói um orçamento equilibrado para a vida toda. A preparação do ambiente do protocolo tenta fazer a mesma coisa com a nossa insulina. Ela mitiga o peso da rigidez. A analogia do cheque especial é excelente, eu admito, mas o problema é que finanças e biologia operam em realidades sociais completamente diferentes. Você pode se isolar financeiramente por um mês, mas não pode parar de comer ou de interagir com o mundo ao seu redor. Vamos olhar para as realidades práticas impostas pelos cardápios sugeridos. Ok, vamos lá. O plano espera que o indivíduo acorde, pule o café da manhã porque está na janela de jejum, vá trabalhar, quebre o jejum apenas ao meio-dia com uma salada de frango e encerre toda a ingestão de calorias pontualmente às 8 da noite. O que é perfeitamente viável em uma rotina moderna. Muitas pessoas já fazem isso sem perceber. Viável mecanicamente, eu concordo. Mas e socialmente? Você pode limpar a sua despensa o quanto quiser, mas o ambiente em que vivemos não é um casulo isolado. Tem o aniversário do colega de trabalho, tem o jantar em família. Além disso, a dicotomia do protocolo bane alimentos que são pilares culturais do Brasil. O feijão, a batata, a mandioca. Ah, mas isso é só por 21 dias. Mas todos entram na lista de proibidos. Como o seu acampamento de choque funciona quando você proíbe a base da nossa alimentação? Isso não ensina a pessoa a navegar no mundo real, apenas a isola dele, criando uma relação frágil baseada no medo com a própria comida. A longo prazo, isso destrói a sustentabilidade do plano. Eu diria que o isolamento temporário desses alimentos não é uma falha de design. É justamente o principal recurso terapêutico do plano. A exclusão de amidos densos, mesmo saudáveis como o feijão e a batata doce, não tem a intenção de demonizar esses pratos para sempre. A intenção metabólica é puramente mecânica. É manter a insulina em níveis basais pelo maior tempo possível. Sim, para forçar a queima de gordura. Exatamente. Por quê?
Porque enquanto houver insulina circulando em níveis altos, o seu corpo não consegue acessar os estoques de gordura. A porta do cofre fica trancada. É o bloqueio da lipólise. Isso. Os 21 dias servem para destrancar esse cofre. Uma vez que o corpo recupera o que chamamos de flexibilidade metabólica, que é a capacidade de alternar eficientemente entre queimar a glicose da sua refeição e queimar a gordura do seu abdômen, esses alimentos culturais podem e devem retornar. E é isso que nos leva à sinergia crucial que o protocolo propõe com o exercício. Onde a dieta restringe a energia imediata, o exercício entra para acelerar essa adaptação fisiológica. E é exatamente na questão do exercício que as coisas passam do limite, a meu ver. Vamos examinar a biologia de quem está na primeira semana desse plano. O corpo da pessoa está sendo privado de sua principal e mais fácil fonte de energia imediata. O glicogênio. O glicogênio derivado dos carboidratos. Sim, o tanque rápido está vazio. Ela está passando 16 horas por dia em estado de jejum. E o que o plano exige simultaneamente? 150 minutos de exercícios moderados. Sim, ou 75 minutos de exercícios vigorosos na semana. Estamos falando de musculação pesada, agachamentos e treinos intervalados de alta intensidade, o famoso HIIT. O exercício acelera o esgotamento do glicogênio, forçando a cetose muito mais rápido. É ciência. Sim, a ciência. Mas pedir a um sistema biológico que está literalmente passando por sintomas de abstinência, enquanto o cérebro implora por glicose, que realize um treino HIIT no final de uma janela de jejum de 16 horas, é brincar com fogo. Não acho que seja brincar com fogo se for feito corretamente. Mas a maioria das pessoas não faz corretamente. Isso não apenas acelera o metabolismo, isso aumenta exponencialmente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E o que o corpo faz quando percebe uma restrição calórica severa combinada com estresse físico extremo? Ele entra em modo de sobrevivência. Ironicamente, o cortisol alto crônico sinaliza ao corpo para armazenar gordura visceral, a pior de todas. O risco de um colapso físico, um burnout, e de a pessoa simplesmente jogar a toalha no 10º dia é gigantesco. Como isso é sustentável? Eu entendo o receio, mas acho que essa leitura pressupõe que o indivíduo é instruído a operar no nível máximo como um atleta olímpico desde a manhã do dia 1. E o texto é muito cuidadoso ao afirmar a necessidade de progressão. Ele traz a instrução clara de começar devagar. Para iniciantes, a sugestão inicial são caminhadas de 30 minutos em ritmo moderado, intercalando com dias de descanso total. Mas a meta final do protocolo ainda exige a musculação, você sabe disso. Sim, e por um motivo científico muito robusto. A introdução do treinamento de força não é só para queimar calorias extras. É um mecanismo primário de defesa contra o próprio efeito sanfona que você mencionou. Pense no seguinte, durante uma perda rápida de peso induzida por déficit calórico e jejum, o corpo procura energia em qualquer lugar e ele invariavelmente vai tentar quebrar o tecido muscular para obter aminoácidos. É mais fácil quebrar músculo do que gordura velha. O catabolismo muscular. Nisso eu concordo, é um problema real em dietas extremas. E como paramos isso? Com a musculação. Quando você faz um agachamento ou levanta um peso, você está enviando um sinal urgente ao sistema nervoso central, um sinal dizendo: não queime esse músculo, nós precisamos dele para sobreviver, ele está sendo usado. Mantendo a massa magra intacta, nós mantemos a nossa taxa metabólica basal alta, ou seja, continuamos queimando muitas calorias mesmo em repouso. Portanto, exigir o treinamento de força durante a restrição é o que ativamente previne o reganho de peso no futuro. É uma proteção da sustentabilidade, não uma punição. Fisiologicamente, sua explicação é irretocável. A preservação muscular através do treinamento resistido é ciência estabelecida e o mecanismo está absolutamente correto. A minha crítica não é sobre se a musculação funciona, mas sobre a taxa de adoção de todas essas práticas ao mesmo tempo. Mas vamos avançar um pouco e focar na transição para o futuro, que é onde a verdadeira batalha da sustentabilidade acontece. Certo, o dia 22 em diante. Isso, o que acontece depois dessas 3 semanas. O material apresenta uma transição que considero um salto lógico colossal.
Ele instrui o leitor a voltar para uma dieta equilibrada, pedindo que reintroduzam carboidratos complexos de forma consciente e que passe a ouvir os sinais de fome e saciedade do próprio corpo. E qual seria o problema dessa reintrodução? O problema é o chicote psicológico. Você acabou de passar as últimas 3 semanas ensinando essa pessoa a ativamente silenciar e ignorar seus sinais naturais de fome em prol de um relógio arbitrário que dita que ela só pode mastigar alguma coisa depois do meio-dia. Você treinou o cérebro dela a não confiar na própria intuição, mas sim a obedecer a uma lista externa de regras absolutas. E então, magicamente, no dia 22, o protocolo espera que ela mude uma chave na mente e adote a alimentação intuitiva. 21 dias de controle externo extremo não preparam a neurologia humana para a autorregulação interna suave. Muito pelo contrário. Eles preparam a mente para a ansiedade e para a compulsão no exato segundo em que o gesso é removido. Essa é uma crítica muito comum às dietas restritivas, eu admito, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente sobre essa transição específica. O protocolo não joga o indivíduo no abismo do dia 22 e diz boa sorte. Antes de chegar lá, o material dedica espaço significativo a técnicas de mindfulness, de atenção plena e ao controle emocional. Ele aborda a diferença visceral entre a verdadeira fome fisiológica e a fome psicológica crônica, aquela induzida pelo estresse e pelo tédio. Mas será que a pessoa consegue perceber a diferença depois de estar sob tanto estresse restritivo? Consegue, porque a biologia dela mudou. A lógica subjacente do protocolo é poderosa. Você simplesmente não consegue praticar a verdadeira alimentação intuitiva quando a sua intuição está sendo biologicamente sequestrada por uma dependência crônica de alimentos ultraprocessados. A dependência de açúcar é forte. Quando você passa anos com picos constantes de insulina e comendo coisas hiperpalatáveis, cheias de açúcar e gordura artificial, o seu termômetro de saciedade quebra. O hormônio leptina, que deveria avisar que você está satisfeito, para de funcionar direito. A resistência à leptina. Exatamente. Essa é a beleza do choque inicial de 21 dias. Ele serve como uma fase de desintoxicação fisiológica e neurológica. Ao forçar a disciplina ambiental e zerar o açúcar e os carboidratos refinados, o protocolo silencia o ruído dos desejos quimicamente induzidos. O termômetro é consertado. Então, quando a reintrodução de amidos saudáveis acontece no 22º dia, a sensibilidade à insulina e à leptina do indivíduo foi restaurada. Você diz que ele está metabolicamente limpo. Isso. Ele finalmente pode ouvir o corpo porque o corpo parou de gritar por açúcar. Além disso, o próprio material reconhece suas limitações e advoga que a pessoa busque nutricionistas e educadores físicos para a fase de manutenção. O plano usa o período de restrição para construir uma ponte metabólica viável. Ele não é o destino final. Olha, a teoria do reset dopaminérgico e insulínico é elegante, eu não posso negar. Mas a realidade clínica, especialmente quando olhamos para a terapia cognitivo-comportamental, nos diz que padrões emocionais profundos de relacionamento com a comida não são formatados e reinstalados em 3 semanas, como um software de computador. Ninguém está dizendo que é um software. Mas age como se fosse. O perigo real na conclusão desse protocolo é a criação acidental da mentalidade de fracasso. Imagine que o indivíduo, no dia 25, já na fase de reintrodução, tem um dia terrível no trabalho, briga em casa e recorre a um doce, um alimento que era terminantemente proibido dias antes. O peso psicológico dessa suposta falha, após ter sido condicionado pela pureza imaculada dos 21 dias, frequentemente resulta em um abandono completo. O famoso jaque. Isso. A pessoa pensa, já que estraguei tudo, vou comer o que quiser. A rigidez inicial não constrói resiliência real. Ela constrói uma disciplina de vidro, que quebra na primeira pedrada da vida real. A moderação não é um interruptor que você liga após 3 semanas de extremismo. A moderação é um músculo, e músculos precisam ser treinados progressivamente, tolerando imperfeições desde o primeiro dia de qualquer mudança sustentável. E esse é um argumento muito forte, é sim, mas eu o contraponho com o poder do resultado tangível.
A disciplina de vidro só quebra se a pessoa não viu valor no que construiu. Mas a estrutura do protocolo é baseada em conquistas incrementais que o indivíduo sente na pele. Você fala do peso na balança? Não só a balança. O texto aconselha a monitorar o progresso muito além disso. Observar como a calça serve melhor. Notar como os níveis de energia à tarde não despencam mais, porque não há mais o pico e a queda de glicemia. E registrar a melhora incrível na qualidade do sono profundo. O reforço positivo biológico. Exatamente. O reforço positivo gerado por sentir essas melhorias fornece o capital psicológico necessário para lidar com os deslizes. Quando você sabe o quão bem o seu corpo pode funcionar, um deslize no dia 25 é apenas um deslize, não o fim do mundo. A motivação pura e não adulterada, que vem da observação objetiva de que você tem agência sobre a sua própria saúde, é o que transforma esse comportamento temporário em um estilo de vida sustentável. Você precisou do choque para ver que a mudança era possível. É uma visão otimista e, de fato, devemos ponderar sobre a citação de Jim Rohn que o próprio material traz, que diz: a motivação é o que te faz começar, o hábito é o que te mantém. Perfeito. Eu continuo argumentando que regras baseadas em cronômetros rígidos de jejum dificultam a formação dos hábitos flexíveis e imperfeitos que o caos da vida cotidiana real nos exige. Contudo, para sermos justos com a totalidade da obra, eu devo conceder que há uma sabedoria profunda na visão holística que o protocolo adota. Ah, sem dúvida. Ao colocar o gerenciamento do estresse e a qualidade do sono no mesmo patamar de importância que a contagem de macronutrientes, o plano demonstra um entendimento moderno e muito integrativo do que é a saúde. Ele reconhece que você não vai emagrecer se estiver dormindo 4 horas por noite, não importa quantas horas você passe em jejum. E isso é um avanço intelectual significativo em relação a muitas dietas comerciais que existem por aí. Nisso, nós certamente convergimos com muita força. O material respeita a biologia humana como uma teia interconectada. A falta de sono desregula os hormônios da fome, minando qualquer esforço feito na cozinha. O estresse crônico desfaz os benefícios metabólicos de qualquer treino. E a ênfase no treinamento de força para longevidade funcional, independentemente da idade do praticante, é um conselho de saúde pública perfeitamente sólido, muito além de sua utilidade tática para emagrecer. Sim, com certeza. O valor de longo prazo dessas práticas específicas é inegável, mesmo que eu questione o pacote de entrega imposto nos primeiros dias. E é fascinante como chegamos a este ponto da nossa exploração. Ao tentarmos responder se a velocidade e a rigidez justificam o método e se sustentam a longo prazo, nós acabamos revelando as camadas mais profundas das nossas próprias filosofias sobre a mudança humana. A minha visão permanece alicerçada na eficácia terapêutica do choque. Os 21 dias de regras estritas funcionam como uma intervenção aguda e necessária, quebrando o ciclo de inércia e fornecendo a clareza fisiológica e a motivação visível indispensáveis para que um futuro sustentável possa sequer ser imaginado. E enquanto eu reconheço plenamente a validade dos mecanismos biológicos empregados, tipo o poder inegável da cetose, os benefícios anti-inflamatórios do jejum, a minha posição se mantém ancorada na cautela comportamental. A imposição simultânea de tantas restrições absolutas ameaça soterrar a capacidade de adaptação do indivíduo. Acredito que a verdadeira sustentabilidade, aquela que resiste ao teste do tempo, às festas de fim de ano e aos momentos inevitáveis de exaustão, raramente nasce de um extremismo cronometrado. Entenda seu ponto. Ela se fortalece quando optamos por uma integração talvez mais lenta, porém mais compassiva e progressiva de novos hábitos na tapeçaria já tão complexa das nossas vidas. A mudança do comportamento humano continua sendo, de fato, o enigma mais fascinante com o qual lidamos. E assim, retornamos à nossa imagem inicial do tratamento médico. Fica a reflexão contínua para todos nós. Será que a nossa psique e o nosso metabolismo, quando danificados por anos de maus hábitos, exigem de fato um gesso radical e inflexível, suportando desconforto agudo em prol de uma cura estrutural rápida?
Ou será que o organismo humano é demasiado dinâmico e fluido, exigindo algo muito mais parecido com uma fisioterapia constante, flexível e adaptativa desde o exato momento em que decidimos iniciar nossa recuperação? Convidamos você a explorar os mecanismos e as evidências desse protocolo por si mesmo e a refletir profundamente sobre qual estrutura dialoga melhor com a sua própria realidade biológica e psicológica a longo prazo. Obrigada por debater conosco e até a próxima.